Boa noite, estamos aqui para mais um culto, para mais uma celebração, para mais uma vez podermos compartilhar este momento juntos como igreja do Senhor, embora cada um na sua casa, embora cada um no seu lar, mas crendo que Deus está trabalhando em cada um coração, é com muita saudade, é com muito amor que eu quero partilhar esse momento, essa introdução a este culto, para que o Espírito Santo de Deus tenha a boa palavra para nós nessa noite, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nosso coração, que o Espírito Santo de Deus nos traga conforto, nos traga ousadia para crermos que todas as coisas estão no controle dele, e queremos que em nome de Jesus, nessa noite, você possa abrir o seu coração, possa abençoar a sua família, possa estar pronto para receber a palavra, os cânticos que certamente estão sendo ministrados para a glória do Senhor. Para tanto, eu gostaria que nesse momento, se você puder, você possa parar um pouco, você possa se ajoelhar se puder, você possa unir sua família agora, você possa abraçar sua família, ou um amigo, ou quem estiver do seu lado aí, para que juntos agora possamos interceder a Deus, para que Deus fale aos nossos corações, para que Deus traga a paz necessária a cada coração, porque eu sei que nós estamos muito, mas muito apreensivos, mas eu creio que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai consolar os nossos corações. O Espírito Santo de Deus vai nos dar entendimento quanto a este momento que estamos passando. Certamente cada um vai refletir, vai entender a sua situação, vai clamar a Deus, vai buscar a Deus para que em nome de Jesus a boa palavra dele possa nos trazer nessa noite esclarecimento, possa nos trazer nessa noite uma reflexão, para que em nome de Jesus, irmãos, é hora, é momento de melhorarmos um pouco mais. Nós não podemos passar esse momento, nós não podemos passar esses dias sem entender qual é o propósito de Deus em nossas vidas. E um dos propósitos dele que eu creio que eu estou entendendo é essa chamada a uma santificação de vida. É uma chamada a essa aproximação maior de Deus, porque nós precisamos. Então esse momento que nós estamos tendo, mesmo que forçados, é um momento de reflexão, é um momento que eu quero que em nome de Jesus você abra o seu coração, você conversa com Deus, você ora, você lê a palavra dele, porque infelizmente, irmãos, dias piores virão. Nós não estamos sendo enganados. Nós não precisamos esperar nada, mais nada de homens, de autoridades. A nossa esperança, ela está em Deus. E é por isso que eu quero que em nome de Jesus agora você possa se entregar, para que este culto que você vai prestar a Deus hoje seja um culto que você possa refletir como está a minha e a sua vida, para que em nome de Jesus nós possamos entender, e não só entender, nós possamos aproximar mais um pouco de Deus. Há um texto muito interessante na palavra de Deus, antes de nós orarmos, que me chama muito a atenção, e esse texto muitas vezes é citado pelas pessoas, mas nós precisamos entender esse contexto. O texto se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gostaria de destacar a palavrinha amam a Deus. Se você ama a Deus, se a sua vida está em Deus, se você pertence a Deus, não temas,
confia, confia, porque nós cremos que este momento é um momento de reflexão. Nós cremos que este momento é um momento que Deus está nos dando a oportunidade de aproximar mais um pouco dele, de aproximar da nossa família, de amarmos mais uns aos outros, mesmo na escassez, mesmo na dificuldade. Mas o que nunca, mas nunca vai nos faltar, irmãos, e você coloca isso no seu coração hoje à noite, nunca vai te faltar é a presença de Deus. E a presença dele basta. A presença dele é suficiente para vencermos tudo. Porque com Deus nós somos mais do que vencedores. Então nesse momento, por favor, se você puder, abrace sua família. Chegue perto da sua esposa, do seu esposo, seus filhos. Unam a fé agora. E em oração vamos fazer um clamor para que a vontade de Deus, que vai ser cumprida de um jeito ou de outro, mas que nós crentes em Cristo Jesus, possamos estar no centro, mas no centro dessa vontade de Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus e coloque o seu coração diante de Deus agora, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade agora de falar o seu coração. Oremos. Pai bendito, nós queremos entregar este culto para o Senhor nessa noite. Nós queremos pedir ao Senhor Deus a bênção. Nós queremos pedir ao Senhor o perdão, Senhor Deus. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa incredulidade. Perdoa, Deus, pelo nosso medo, pela nossa ansiedade, ó Deus. Mas nós queremos nessa noite lançar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, Pai. Nós queremos, Pai, que a Tua palavra, Deus, que os cânticos que vamos entoar hoje, ó Deus, seja para a glória do Senhor, ó Deus. Pai, fala ao meu coração neste momento. Abençoa a minha família, Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus. Eu te peço, ó Pai, agora, por cada família que está unida, Deus, cada pessoa, cada casal de namorado, cada noivo, ó Deus, cada pessoa, Deus, possa se colocar diante do Senhor agora, ó Deus, pedindo que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Que em nome de Jesus, ó Deus, este culto que é para a glória do Senhor, seja realmente para a glória do Senhor, mas que seja também, ó Deus, para nos ensinar que nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. Que este momento que estamos passando, nós possamos crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, ó Deus. E nós cremos que nós te amamos, Senhor Deus, mesmo com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, mas nós amamos ao Senhor e nós declaramos isto nessa noite, ó Deus, que em o nome de Jesus nós amamos ao Senhor, ó Deus. Abençoa, Deus, o nosso pregador. Abençoa, Deus, que essa mensagem chegue ao meu e o coração de cada pessoa nessa noite, a cada amigo, a cada pessoa, a cada irmão, ó Deus, que receba do Senhor agora, ó Deus, o consolo, o conforto e a graça. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nesse momento nós passaremos para o nosso momento de louvor, de adoração ao Senhor, momento em que nós vamos prestar a Deus a glória que lhe é devida através dos cânticos. Deus abençoe cada um em o nome de Jesus Cristo. Oh
todas as dificuldades que o mundo me apresenta. Somente no Senhor eu tenho verdade. Somente no Senhor eu tenho vida. Somente no Senhor eu encontro a paz que em nenhum outro lugar eu posso encontrar. Somente no Senhor a restauração. Somente no Senhor a verdade e vida. Somente no Senhor eu posso confiar. Entregar a minha vida sabendo que no Senhor eu serei cuidado com um eterno e grandioso amor. Tu és, Senhor Deus, tudo que eu preciso para a minha vida. Tu és, Senhor. Quem eu posso confiar. És tudo que eu preciso. Eu quero saudar a todos com a preciosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos sejam bem-vindos ao culto da Igreja Batista Vila Guilhermina. Nós estamos ainda impedidos de estarmos reunindo no templo, por isso estamos usando
as plataformas da internet para podermos pregar o Evangelho e manter o povo de Deus alimentado com a palavra do Senhor. Você seja bem-vindo. Eu não sei de onde você me vê e me ouve, mas seja onde for, que o Santo Espírito do Senhor esteja te alcançando, esteja te abençoando com a preciosa paz que só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode colocar no nosso coração. Eu agradeço aos irmãos que fizeram a abertura do culto, que tudo foi para a honra e para a glória do Senhor. Quero te convidar para a oração nesse começo, para colocarmos-nos diante do Senhor, pedindo que Ele continue falando conosco durante esses minutos que vamos aqui transmitir a palavra do Senhor. Que seja uma palavra que venha alimentar nossa alma e também vir nos confrontar com alguma coisa que possivelmente estejamos fazendo que não seja de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Se você puder, onde você está, fechar seus olhos e elevar seu pensamento a Deus, eu te convido a fazer isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos transmitindo a Tua palavra. Ó Pai Santo, que cada pessoa que estiver nos acompanhando seja ricamente abençoada pelo Senhor. Pai, que a Tua palavra hoje fale a esses corações, fale ao meu coração também, Senhor, para que se em algum desses pontos que serão mencionados eu me encontre com dificuldade, que o Senhor possa me dar a graça de resolver, a graça de voltar a praticar aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Pai querido, cuida de cada irmão da igreja, de cada membro, de cada família. Ó Deus, que as Tuas mãos abençoadoras estejam sobre a vida de cada um, de cada família, Senhor. Também para aqueles que estão de longe, ó Pai Santo, que não são daqui da nossa igreja, não são aqui da nossa cidade, que o Senhor possa abençoá-los de igual modo, Senhor. Que a Tua presença seja sentida nesses corações agora, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Ó Deus querido, fala conosco, limpa a nossa mente, tira de nós qualquer preconceito, ó Deus, para que a Tua palavra possa falar profundamente no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, eu quero te pedir, se for possível, aí na sua casa, você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu quero ler do verso 1 até o versículo 5. Até o versículo 5. Atos, capítulo 13, de 1 a 5. Se você já abriu a sua Bíblia, a gente pode ler a palavra do Senhor, você pode acompanhar aí da sua casa a leitura da palavra do Senhor, tá bom? Vamos compartilhar. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar, ou em outras versões, como cooperador. É justamente sobre esse irmão aí que eu quero falar hoje, né? Que, a exemplo de outras pessoas, começam bem, começam de uma maneira maravilhosa, e ele está participando da primeira viagem missionária
de apóstolo Paulo e Barnabé. Eles foram separados pela igreja, enviados pela igreja, e eles pegaram o João Marcos e colocaram na equipe missionária para viajarem. Então, é uma coisa maravilhosa. E o versículo 5 diz que ele estava ali como um auxiliar, como um cooperador, alguém que está trabalhando junto, alguém que está servindo os missionários, também testemunhando da palavra do Senhor. Mas mais à frente eu vou falar de que ele abandona isso. Que a gente não vai entrar aqui na discussão do porquê que ele voltou para a casa dele, porque a Bíblia não fala exatamente a razão. E se não está na Bíblia, a gente não precisa ficar inventando história, né? Mas mais tarde ele abandona, no meio da viagem ele decide voltar para casa. Eu não quero mais continuar, eu vou voltar para minha casa. Então, o que eu quero dizer é justamente isso, que tem pessoas que começam tão bem, começam fazendo a coisa direitinho, começam trabalhando com afinco na causa do Senhor, começam participando de projetos, enfim, vai que é uma beleza. Mas de repente ele para. E muitos começam bem e terminam mal. Eles têm um brilhante começo. Esse rapaz, eu não sei a idade dele também aí, mas é possivelmente um rapaz novo ainda, comparando com Barnabé e Paulo. Ele é um rapazinho novo, mas começou de uma maneira espetacular. Eu quero fazer parte da equipe, me coloca aí, eu quero ir junto, me escolham aí, me dá uma oportunidade para eu poder participar. E ele começa bem, mas não termina tão bem, né? E existem outros personagens da Bíblia também. Então eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre exatamente essa questão aí. Começa bem, mas termina mal. Só que eu quero falar com você é que o fracasso nunca pode ter a última palavra na nossa vida. O fracasso nunca pode ser aquele ponto final. Acabou, eu não presto mesmo, eu desisti daquela viagem, então eu não vou fazer mais, eu desisti do ministério, eu desisti daquele ministério da igreja, eu parei de cantar, eu parei de tocar, eu parei enfim, eu sou um verdadeiro fracasso. Eu quero falar com você hoje justamente sobre isso. Quando esse fracasso, ele não é o ponto final. Eu conheço a história de muitas pessoas, eu sou pastor já há um bocado de tempo aí, eu tenho visto muitos irmãos, até mesmo obreiros, que por uma razão ou por outra desistiram do ministério, pararam com o ministério, mas depois tiveram um recomeço, eles não deixaram que aquele fracasso, aquela interrupção fosse o ponto final, mas eles passaram por aquilo e eles, no seu coração, voltados para Deus, eles recomeçaram e tiveram uma história muito bonita, uma história de muitos frutos para o reino de Deus. Conheço várias histórias, só não vou citar aqui porque não tenho autorização deles para fazer isso. Mas muitas histórias, desde obreiros a membros da igreja. Muitos membros de igreja que, por uma decepção qualquer, se sentiram derrotados, se sentiram frustrados e pararam com tudo e disseram, isso aqui eu não consigo mais tocar, eu não quero mais andar nisso aí. E entenderam que aquilo lá era o ponto final. Mas Deus trabalhou naqueles corações e eles tomaram um novo impulso, reiniciaram e construíram uma nova história. É a história desse João Marcos aqui, do Marcos, o nosso evangelista. É a história dele. O que acontece? No versículo 5, e eu tenho alguns pontinhos aqui que eu vou conversar com vocês, mas a primeira coisa que eu quero falar de João Marcos é que ele era um cooperador. O texto já nos disse isso. No versículo 5. Versículo 5, eu vou repetir a leitura. E no final do versículo faz menção dele. João estava com eles como auxiliar. Ele era um cooperador. Era alguém que cooperava com eles.
João Marcos era um jovem humilde, prestativo. Ele sabia que ele poderia ajudar, então ele usava aquilo que ele podia fazer para ajudar os missionários, os apóstolos. Ele foi auxiliar de Barnabé e Paulo. Está aí, como eu li no versículo 5 do capítulo 13. Nesse tempo, João Marcos era ainda muito jovem, era inexperiente na fé, mas ele sentiu o desejo de acompanhar os missionários rumo à região da Galácia. Ele era um jovem idealista, um jovem corajoso. Eu lembro no começo do meu ministério, em 1985, quando eu fui ordenado pastor. Eu comecei com pastor auxiliar, meu pastor Valdir Garcia, lá de Campinas. Eu tinha muitas coisas, muitos sonhos, muitos ideais. Muitos ideais. E Deus me deu essa oportunidade de começar ao lado de um homem de Deus. Como João Marcos também começou. Ao lado de dois homens de Deus, dois homens que estavam a fim de levar o Evangelho para outros lugares. Pode ser que você está aí, ainda jovem, ou um pouco mais de idade, não importa. Tenha esses ideais, seja um cooperador, vá atrás, se prepare, busque conhecimento e busque, acima de tudo, a orientação de Deus, porque Ele vai falar no seu coração. Então, João Marcos era um jovem cooperador. Como o reino de Deus hoje precisa de cooperadores. Quantos jovens? Eu dou graças a Deus que o Senhor sempre tem colocado ao meu lado as pessoas para ficarem me ajudando. Como? Eu sou muito feliz, sou muito abençoado por Deus por causa disso. Deus tem colocado pessoas que me ajudam. Vocês que acompanham as transmissões aqui da Igreja Vila Guilhermina, vocês têm visto vários irmãos aí me ajudando. Eu não apareço em todos os cultos, todas as transmissões da igreja. Eu tenho 2 irmãos que estão me ajudando aí, irmão Alberto, irmão Marinho, eles estão sempre pregando a palavra, porque a gente precisa desses cooperadores. E Paulo e Barnabé, nessa primeira viagem, eles pegaram esse menino e levaram junto, deram essa oportunidade para eles, para que eles pudessem também partilhar a mensagem do Evangelho, pegar a experiência e como isso foi útil. E segunda coisa que eu quero colocar para os irmãos é que João Marcos, ele foi um missionário. Ele foi um missionário. A gente aprende as coisas do reino fazendo. Tem muita gente que fica sentado no banco da igreja falando: eu gostaria tanto de servir a Deus, eu gostaria tanto de fazer isso, eu gostaria tanto disso, mas não faz. Fica só sentadinho lá no banco, passa mês, passa anos, passa tempo, e ele está lá sentado. E ele está sempre orando: Senhor, eu gostaria de fazer alguma coisa no teu reino. Mas ele precisa levantar, ele precisa ter essa disposição. Versículo 13, do capítulo 13. Vamos ver o que é que diz o texto da palavra de Deus. Capítulo 13, versículo 13. Olha só o que diz. De Pafos, ainda na viagem, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Aqui já começa o problema, mas ele está junto ainda. O que eu quero destacar é que ele está junto. Depois a gente vai ver essa história dele deixar a equipe missionária. Mas ele é um missionário, ele está acompanhando, ele está indo junto, ele está acompanhando a equipe, a viagem está prosseguindo, a viagem está passando de cidade em cidade, já passaram por várias cidades. E diz o texto que eu li que eles saíram de Pafos, Paulo e seus companheiros foram para Perge, na Panfilha. Eles estão viajando. E naquela época era no pesão, viu? Era andando mesmo. Então,
ele está aí como missionário. Nós não sabemos os motivos, como eu disse no começo, e não adianta eu ficar inventando história aqui. A gente poderia até inventar uma história, igual as pessoas falam, sentir saudade da comida da mãe, sentir saudade da cama. Bem, isso o pessoal fala. Mas a gente não sabe o real motivo da saída dele da equipe. Mas no meio do caminho, o João Marcos ele desistiu da viagem. Pode ser que tenha faltado coragem, maturidade para ele. E eu acho que maturidade seria o termo mais apropriado para esse momento na vida desse jovem obreiro. Faltou maturidade para ele, para prosseguir, vencer aquelas dificuldades que possivelmente ele estava passando, ele estava tendo, e avançar. Mas possivelmente tenha lhe faltado a maturidade necessária para poder conseguir prosseguir na viagem. Faltou-lhe perseverança para não retroceder. Faltou-lhe forças para continuar servindo aos 2 missionários da igreja. Aquele foi um capítulo triste na vida dele. Um capítulo sombrio. Um momento que a gente está registrado na palavra de Deus para a gente ver que isso acontece. Que tem pessoas que vão caminhando e de repente eles desistem. Mas ele volta para trás. Ele volta para trás. Ele desiste. Barnabé contendeu, aí provoca até uma discussão entre Paulo e Barnabé. Eles discutem por causa disso, né? Isso a gente vai ver mais adiante também, né? A razão disso aí. Agora, ele vai ele é um desertor. Ele fracassou. Eu não tenho outra palavra para dizer. Ele fracassou diante das dificuldades. Ele não teve essa maturidade para prosseguir. Mas espera aí que a gente vai caminhar mais e a gente vai descobrir umas lições tão bonitas na vida desse rapaz aí. Não é simplesmente esse episódio que marca a história da vida dele. Eu tenho muitos pontos negativos na minha história, mas não são esses pontos negativos da minha história que diz quem eu sou. Eu tenho muitos pontos negativos, tenho. Nunca escondo isso de ninguém. Eu não sou um super-herói, eu não sou super-pastor, eu sou simplesmente um pastor que Deus achou que Deus escolheu para fazer a obra dele, me deu a graça e me deu essa capacidade para poder fazer. Mas não é esse ponto negativo na vida de João Marcos que vai manchar toda a história dele, porque depois vem o surgimento de outra pessoa. Então ele está aí agora como um desertor. Ele está como um desertor. Por quê? Porque ele abandona a obra missionária. Mas vamos para o próximo ponto, que é justamente esse que eu já dei uma pincelada aí, que é que ele era um desertor. Eu quero mudar o capítulo agora, capítulo 15. Capítulo 15. Já na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que tem essa volta deles, capítulo 15, tem o concílio e tal, mas eu quero o versículo 36, de 36 até o 39. 36 até o 39. Que vai falar justamente sobre quando houve a separação ali de Paulo e Barnabé. Presta atenção. Capítulo 15, 36 até o 39. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: eles já fizeram a primeira viagem, já voltaram lá para Antioquia, estão lá agora eles vão sair de novo para outra viagem, a segunda viagem missionária deles. Paulo fez três viagens missionárias, sem contar a viagem para Roma, tá bom? Então eles vão sair agora, uma nova viagem. Paulo chega para Barnabé e diz: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé, olha só, Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos,
mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Olha, Paulo ficou meio bravo. Ele, não, mas eu vou levar esse rapaz, ele já deixou a gente na mão uma vez, por que eu vou confiar nele de novo? Não, não vai. Aí os dois tiveram esse atrito aí e se separaram. Ao invés de uma equipe, forma duas. Mas quem que... Paulo pega outros irmãos e sai. Vão para o outro lado. Barnabé pega quem? Justamente o desertor. Olha aí, irmãos. Nunca esqueça. Todos nós erramos. Mas todos nós também somos merecedores de uma segunda oportunidade. Barnabé vê isso nele. Eu vou levar esse moço comigo. E leva. Então agora ele é um homem útil. Ele passa a ser alguém, ele começa a restaurar, ele começa a recontar a história dele. E aí o texto que nós lemos fala, né, que era tempo de voltar à segunda viagem missionária. Barnabé, porém, queria levar consigo João Marcos, está no versículo 37, do capítulo 15 de Atos. Paulo, porém, se recusou terminantemente. Paulo botou o pé firme ali, não vou dar segunda chance para esse jovem desertor. Eu conheço muita pessoa com cabeça dura. Eu conheço. Muita gente que, se você errar uma vez com ele, você não tem mais chance, não. São pessoas que se acham que nunca vão errar também, né? Que nunca erraram na vida e que nunca tiveram uma segunda chance. Mas Barnabé, ele é diferente. Além de Barnabé, o apóstolo Pedro também investiu na vida de João Marcos. Não foi só Barnabé, mais para frente a gente vê Pedro também, lá na 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Deixa eu ver se eu anotei esse versículo aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Eu não tenho aqui não, mas é um ponto onde Pedro também fala sobre a importância desse jovem. Sobre a importância dele. Tá? 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Na edição do vídeo, com certeza vai ser colocado aí para você ler esse versículo. Pedro, então, chama João Marcos de filho. Filho na fé. Esse jovem, mais tarde, tornou-se o escritor do primeiro evangelho a ser escrito, que é o Evangelho de Marcos. Destacando-se nessa obra preciosa, as gloriosas obras de Jesus Cristo, apresentando o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o servo perfeito. Olha só, alguém que havia sido preterido, alguém que havia sido deixado de lado, alguém que havia sido rejeitado, recusado, pisou na bola uma vez, então já não merece chance. Mas alguém vê nele alguma coisa que poderia ser trabalhado por Deus. E também pelo exemplo do outro missionário Barnabé. E ele começa a trabalhar essa pessoa, começa a trabalhar essa vida, começa a trabalhar João Marcos. E João Marcos escreve justamente o primeiro evangelho, segundo os historiadores, que mostra Jesus Cristo como servo perfeito. Olha, irmãos, a gente viu que ele teve um fracasso na vida. E ele poderia entender que aquilo lá seria determinante na vida dele. Que o fracasso seria determinante na vida dele. Mas não foi. Então, se você tentou alguma coisa na sua vida e não deu certo, não coloque aquilo lá como obstáculo para você tentar outras vezes. Eu conheço pessoas que, pelo menos uma com certeza eu conheço,
que queria fazer o curso de medicina. Ele tentou uma vez, não passou. Tentou a segunda vez, não passou. Terceira vez, não passou. Foi passar na quinta vez. Quinta ou sexta vez, não sei agora. Mas persistiu. Não, eu não presto, não vai dar certo, eu não quero mesmo. Já desisti disso aí, eu vou fazer outra coisa qualquer aqui. Não que outra coisa qualquer seja desmerecer qualquer outra profissão. Mas eu não vou conseguir medicina, então eu faço outra coisa. Não, mas manteve. Não é o fracasso no primeiro vestibular que vai determinar que eu não presto para fazer. Eu vou insistir. Eu vou lutar com isso, eu vou procurar isso. Eu tentei um concurso para emprego público aí, eu não consegui, então eu vou desistir. Não é. Não deixa que um fracasso determine a sua história. Não deixe que um fracasso determine a sua história, ou o final da sua história. Não. Existem possibilidades. Existem possibilidades, muitas possibilidades. A gente tem que seguir o exemplo de outras pessoas que a gente vê, pessoas que lutaram, pessoas que aparentemente não tinham condições de fazer absolutamente nada, mas lutaram, agarraram com força, agarraram com todo vigor a oportunidade que estava surgindo na vida e eles conseguiram vencer. Então ele, de um desertor, alguém olhou nele e falou: olha, vem comigo. Paulo possivelmente olhou para Barnabé e falou: você é doido. Às vezes a gente é. Mas a gente tem que acreditar nas pessoas. Se a gente não acreditar nas pessoas, a gente perde toda a beleza da vida, a gente perde toda a razão, até mesmo para viver. Porque as pessoas são que dão esse encanto na vida da gente. E o último pontinho que eu quero conversar com vocês, para a gente encerrar a nossa palavra de hoje, é que João Marcos foi um homem útil. Presta atenção. Alguém que era um derrotado, um desertor. Alguém que abandonou. Mas Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, o chama, pede para que João Marcos vá estar com ele, porque ele é muito útil. Que coisa maravilhosa a gente pode ver na história desse moço. Que coisa maravilhosa. Olha o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo. Traz Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Está vendo? Não foi o fracasso. O fracasso não pisou na cabeça dele. O fracasso não o enterrou. Mas ele ressurge. Daquele fracasso ele ressurge. Paulo estava preso. E interessante, quem chamou ele de útil foi Barnabé, não. Foi Paulo. Paulo está preso numa masmorra lá em Roma. E Paulo está sabendo que o seu martírio está chegando, que a hora dele ser morto já está pronto. E lá do fundo desse cárcere frio, naquelas catatumbas lá, sei lá como é que chama aquele trem lá, Paulo escreve para Timóteo, filho na fé, e pede para trazer João Marcos, traga Marcos. Por quê? Porque ele me é útil para o ministério. Final da história. Teve um fracasso no meio, começou maravilhosamente bem. Teve um deslize, caiu, desistiu. Foi um desertor, abandonou. Mas agora há o reconhecimento. Traz porque ele me é muito útil. Está vendo, meu irmão, minha irmã?
Às vezes a gente se sente abatido, às vezes a gente se sente frustrado, às vezes a gente se sente incompetente para determinadas coisas. Mas se a gente não deixar que esse sentimento sufoque-nos, para que a gente dê um brado de liberdade e rompa com esses temores da vida, a gente se torna uma pessoa útil. A gente se torna uma pessoa útil. No final da história. Então eu falo para você que não deixe, em hipótese alguma, não deixe, em hipótese alguma, que o fracasso dite ou determine a última palavra na sua vida. Não permita. Reaja, lute, agarre a primeira oportunidade. Quando o Barnabé chama Marcos, você vai comigo. Eu nem imagino João Marcos pensando assim, será que eu vou, será que eu não vou? Ele agarrou aquela oportunidade e foi. Voltou completamente mudado daquela segunda viagem missionária. A ponto de Paulo pedir para que ele fosse ter com ele de novo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ajude sempre a prosperar. Pai querido, em nome de Jesus, eu estou clamando. Abençoe, Senhor, cada vida, cada irmão, cada irmã que pôde participar desse culto de hoje. Que a tua graça misericordiosa esteja com a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.